Não é só com atos grandiosos e heróicos que se expressa a coragem. Às vezes, a verdadeira coragem é demonstrada ao simplesmente se dizer sim, ou hai, como dizem os japoneses. No começo do século XX, o Japão tinha acabado de sair vitorioso da guerra contra a antiga União Soviética. Porém, a situação social era bastante preocupante. A falta de emprego e a fome faziam parte da realidade da maioria dos japoneses. O movimento de imigração para outros países era uma alternativa fortemente incentivada pelo governo. Na verdade, ele tinha enfrentado guerra sino-japonesa, depois a russo-japonesa, e sempre nas guerras o país ganhou a guerra, mas o país tem uma crise econômica muito grande, então várias pessoas desempregadas, com falta de alimentação, inclusive. Então, enviar imigrantes era um processo adotado pelo governo japonês de uma forma de dar oportunidade mais às pessoas. E o Japão, concomitantemente a isso, incentivava, na verdade, também a imigração para outros países. A gente tem aí os Estados Unidos, o México, o Peru e o Canadá como países que tradicionalmente os japoneses iam, mas também no começo do século XX esses países estabelecem certas restrições para a imigração japonesa. Tudo isso conflui para que o Brasil e o Japão entrem em um acordo e promovam contratos, a princípio para trazer 3 mil japoneses para o Brasil, se eu não me engano. Do outro lado do mundo, no entanto, a situação era diferente. O Brasil despontava no cenário mundial como um país próspero e com imenso potencial agrícola, ainda inexplorado. Em 1888, teve a abolição da escravatura aqui no Brasil. As fazendas, grandes fazendas, eles ficaram de repente sem mão de obra para trabalhar e tiveram que recorrer então a imigrantes. Foi quando ele viu um comunicado do Ministério do Exterior dizendo que o Brasil era um grande país, maior produtor de café do mundo na época, e que as fazendas aqui no Brasil eram tão grandes que não podia se visitar a pé. Ele, lendo isso aí, ele disse: não posso acreditar que tenham plantações tão grandes como essas, pois eu preciso ver com meus olhos. E foi quando ele veio para o Brasil para verificar isso aí. E ele ficou deslumbrado com o tamanho das fazendas do Brasil mesmo. Ryo Mizuno foi protagonista dos acertos políticos que resultaram na criação da Empresa Imperial de Imigração, em 1904, com o intuito de viabilizar a imigração japonesa para o Brasil. Por já ter visto as fazendas de café e por entender a imensa dificuldade que os japoneses enfrentariam num país completamente diferente, Ryo Mizuno entendeu a importância que o suporte espiritual teria para os japoneses. A religião é uma coisa super importante. O ser humano sem religião, a pessoa fica mais frágil, o ser humano fica mais frágil. E de repente, se a imigração viesse sem nenhum monge, pelo menos que que pregasse e falasse na língua deles, eu acho que a vida deles seria muito mais difícil. No caso no Brasil não foi colonização, foi uma imigração. Mas em tantos outros países que o Japão tentou colonizar, né? Coreia, Manchúria, naquela época o Japão estava bombando, né? Tentando aumentar as suas fronteiras. Em todos esses lugares, monges foram. Você não vai colonizar um local, começar uma cidade, você não toma uma grande iniciativa histórica sem um acompanhamento religioso e espiritual. Em março de 1908, a poucos meses da data programada de partida do Kassato Maru, Ryo Mizuno solicitou para o mestre Nichikyo um jovem monge, humilde e determinado, para prestar o suporte espiritual que os emigrantes precisariam no novo mundo, sob o risco de jamais retornar ao Japão. Nichikyo conhecia a pessoa certa. O Mimaki Nichikyo Shonin tinha vários discípulos e normalmente, né, após o término de um culto, tem uma chamada, em que o mestre passa os ensinamentos, passa as orientações e pedidos do dia. Muito provavelmente, né, foi o dia, né, que o Mizunori
esteve presente, fez essa solicitação e ele repassou. Então não foi o mestre que falou, você. Foi o Baragni Nisui Shonin que disse, sou eu, né? Através do Rai, sim. E mais ninguém, poderia muito bem alguém ter se curvado, falado junto com ele, né? Eu, mas não, foi só ele. Né? Se fosse alguém que tivesse pensado para fazer, não teria feito, não seria ele. Né? É encantador. Né? É isso que caracteriza uma boa relação de mestre e discípulo. Mesmo sem imaginar as dificuldades que enfrentaria, o mestre Baraghi aceitou a missão e selou seu destino. A viagem dele rumo ao Brasil começou no dia da ordenação dele.